Imagine uma vida onde, independente das circunstâncias externas, você encontra paz e liberdade interior. Epicteto, um escravo que se tornou mestre da filosofia estoica, descobriu esse segredo. Ele nos ensinou que a verdadeira liberdade não está em nossas condições externas, mas em nosso controle sobre nossas próprias mentes e emoções. Fique comigo para explorar como a sabedoria de Epicteto pode transformar sua vida, dando-lhe uma nova perspectiva sobre liberdade e resiliência. Vamos juntos nesta jornada de autoconhecimento e crescimento interior. Capítulo 1. Primeiros anos de Epicteto. Epicteto nasceu em Hierápolis, na Frígia, em torno do ano 50 d.C. Desde jovem, ele foi vendido como escravo e passou a servir Epafrodito, um liberto que trabalhava para o imperador Nero. Durante esses anos de servidão, Epicteto começou a desenvolver uma curiosidade insaciável pelo conhecimento e pela filosofia. Mesmo como escravo, ele teve a chance de estudar com o famoso filósofo estoico Musônio Rufo. A convivência com Rufo e a filosofia estoica começaram a moldar a mente de Epicteto, plantando as sementes do pensamento que ele desenvolveria mais tarde. Capítulo 2. A busca pelo conhecimento. Epicteto encontrou na filosofia estoica uma forma de lidar com as adversidades de sua condição. Ele aprendeu a importância de diferenciar entre aquilo que estava sob seu controle e o que não estava, um princípio fundamental do estoicismo. Suas primeiras reflexões sobre liberdade começaram a surgir nesse período, mesmo enquanto continuava a viver como escravo. Através de metáforas e comparações, Epicteto começou a visualizar a verdadeira liberdade como algo interior, inacessível aos caprichos externos. Essa percepção de liberdade interior começou a transformar a maneira como ele via o mundo e sua própria existência. Capítulo 3. Libertação e ensino. Em um determinado momento de sua vida, Epicteto foi libertado da escravidão. Ao invés de buscar riquezas ou status, ele dedicou sua vida ao ensino e à disseminação da filosofia estoica. Ele se mudou para Nicópolis, onde fundou sua própria escola de filosofia. Seus ensinamentos eram simples, diretos e cheios de sabedoria prática, o que atraía muitos seguidores. Epicteto usava exemplos do cotidiano e metáforas para explicar conceitos filosóficos complexos, tornando-os acessíveis a todos. Capítulo 4. A sabedoria estoica de Epicteto. A filosofia de Epicteto era centrada na ideia de que o verdadeiro poder reside em controlar nossos pensamentos e emoções. Ele acreditava que, ao dominar nossa mente, podemos alcançar a verdadeira liberdade, independentemente das circunstâncias externas. Seus ensinamentos eram frequentemente acompanhados de imagens e simbolismos que facilitavam a compreensão. Epicteto utilizava a ironia para desafiar as crenças comuns e estimular o pensamento crítico entre seus alunos. Ele também fazia uso de hipérboles e aliterações para enfatizar pontos importantes, garantindo que suas lições fossem memoráveis. Capítulo 5. Legado e influência. Os ensinamentos de Epicteto foram preservados principalmente graças às anotações de seu discípulo, Arriano. Arriano compilou as palestras e diálogos de Epicteto em um trabalho conhecido como Diálogos e o Manual de Epicteto. As obras de Epicteto influenciaram muitos pensadores posteriores, incluindo Marco Aurélio, o imperador filósofo. Sua ênfase na liberdade interior e no controle sobre os próprios pensamentos ressoa até hoje em diversos campos do conhecimento. Através de seus ensinamentos, Epicteto continua a inspirar pessoas a encontrar paz e liberdade em meio às adversidades da vida. Capítulo 6. Epicteto e a prática da virtude. Epicteto ensinava que a verdadeira felicidade está na prática da virtude e na conformidade com a natureza. Ele enfatizava que devemos aceitar o destino com serenidade, reconhecendo o que é e o que não é controlável. Para ilustrar esses conceitos, ele usava metáforas como a de um arqueiro que deve focar no ato de atirar a flecha, e não no alvo em si. Através de suas lições, Epicteto mostrava que a felicidade depende mais de nossa atitude mental do que das circunstâncias externas. Ele acreditava que a virtude era a única coisa verdadeiramente valiosa, um tesouro interno que ninguém poderia nos tirar. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Capítulo 7. Desafios e resiliência. Epicteto enfrentou muitos desafios ao longo de sua vida, mas sempre manteve sua calma e resiliência. Ele acreditava que cada dificuldade era uma oportunidade para praticar a virtude e fortalecer o caráter. Suas histórias de perseverança ressoam até hoje, inspirando aqueles que buscam forças em tempos difíceis. Epicteto frequentemente usava comparações entre a vida e a natureza, como tempestades que purificam a terra e nos tornam mais fortes.
Sua capacidade de encontrar significado e propósito mesmo nas adversidades é um exemplo brilhante do poder da mente humana. Capítulo 8. Influência na filosofia moderna. As ideias de Epicteto transcenderam o tempo e influenciaram muitos pensadores modernos. Sua visão de liberdade interior inspirou movimentos filosóficos como o existencialismo e a psicologia positiva. Grandes figuras da história, como Nelson Mandela e Viktor Frankl, encontraram conforto e sabedoria nos ensinamentos de Epicteto durante suas provações. A simplicidade e a profundidade de sua filosofia continuam a ser estudadas e aplicadas em contextos modernos, desde a liderança até o desenvolvimento pessoal. Epicteto nos lembra que, independentemente das circunstâncias externas, sempre podemos encontrar paz e liberdade dentro de nós mesmos. Capítulo 9. Epicteto e o controle das emoções. Epicteto ensinava que a chave para uma vida equilibrada é o controle das emoções. Ele acreditava que não são os eventos em si que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. Usando exemplos do dia a dia, ele mostrava que a serenidade pode ser alcançada através do domínio da mente. Epicteto utilizava metáforas como a de um marinheiro que deve manter a calma em meio à tempestade, simbolizando a necessidade de manter a paz interior. Sua filosofia enfatizava que, ao controlar nossas reações, podemos viver de acordo com a natureza e alcançar a verdadeira felicidade. Capítulo 10. O papel da razão. Para Epicteto, a razão era uma das maiores dádivas humanas e a ferramenta principal para alcançar a liberdade interior. Ele acreditava que, ao usarmos a razão, podemos distinguir entre o que é verdadeiramente bom e o que é indiferente. Através de ironias sutis, ele desafiava seus alunos a questionar suas crenças e percepções. Epicteto usava comparações entre a razão e uma lâmpada que ilumina o caminho, guiando-nos através das incertezas da vida. Sua ênfase na razão ressoava em cada ensinamento, mostrando que a lógica e o pensamento crítico são essenciais para uma vida virtuosa. Capítulo 11. A natureza e a filosofia. Epicteto via a natureza como uma grande professora, oferecendo lições valiosas para quem estivesse disposto a aprender. Ele frequentemente recorria a imagens da natureza para ilustrar seus pontos, como a resiliência de uma árvore que se dobra ao vento sem quebrar. Essas metáforas naturais ajudavam seus alunos a compreenderem a importância de se adaptar às circunstâncias da vida. Para Epicteto, viver de acordo com a natureza significava aceitar o fluxo da vida com tranquilidade e sabedoria. Sua abordagem filosófica era profundamente enraizada na observação do mundo natural, mostrando que a sabedoria pode ser encontrada em todos os lugares. Capítulo 12. Diálogos e ensinamentos. Os diálogos de Epicteto com seus alunos eram ricos em sabedoria prática e exemplos vívidos. Ele usava a ironia e o humor para tornar suas lições mais acessíveis e memoráveis. Seus ensinamentos eram cheios de hipérboles e comparações, mantendo os alunos engajados e interessados. Epicteto enfatizava a importância da prática contínua da filosofia, não apenas como um estudo teórico, mas como um modo de vida. Através de suas palavras e ações, ele demonstrava que a filosofia estoica era uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios do cotidiano. Capítulo 13. Epicteto e a comunidade filosófica. Epicteto acreditava no poder da comunidade e no apoio mútuo para o crescimento pessoal e filosófico. Ele encorajava seus alunos a se ajudarem e a aprenderem uns com os outros, criando um ambiente de colaboração e respeito. Através de histórias e exemplos, ele mostrava que a filosofia não é um esforço solitário, mas uma jornada compartilhada. Epicteto usava expressões idiomáticas e coloquialismos para tornar suas lições mais próximas e compreensíveis. Ele acreditava que, juntos, os filósofos podiam alcançar uma compreensão mais profunda da vida e do universo. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Capítulo 14. Legado duradouro. Deixou um legado que continua a influenciar pensadores e praticantes da filosofia estoica. Seus ensinamentos sobre liberdade interior, controle das emoções e uso da razão são estudados até hoje. A simplicidade e profundidade de suas lições tornam a filosofia estoica acessível a todos, independentemente do contexto histórico. Epicteto continua a inspirar aqueles que buscam viver uma vida virtuosa e significativa, mostrando que a sabedoria verdadeira é atemporal. Seu legado é um testemunho da força e resiliência do espírito humano, capaz de encontrar luz mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Capítulo 15. Epicteto e a arte de viver. Para Epicteto, a filosofia era mais do que uma disciplina acadêmica, era uma maneira de viver. Ele acreditava que a filosofia deve ser aplicada no dia a dia, guiando nossas ações e pensamentos.
Epicteto frequentemente usava metáforas do cotidiano para ilustrar seus pontos, como comparar a vida a uma peça de teatro onde devemos desempenhar nossos papéis da melhor maneira possível. Ele ensinava que devemos aceitar o que a vida nos oferece com serenidade, mantendo a calma em meio às tempestades. Essa abordagem prática da filosofia tornou seus ensinamentos relevantes e acessíveis para todos, independentemente de sua situação na vida. Capítulo 16. A influência de Epicteto na educação. Epicteto tinha um profundo respeito pela educação e acreditava que o conhecimento era a chave para a liberdade interior. Ele encorajava seus alunos a questionarem tudo e a buscarem a verdade por si mesmos. Utilizando ironias e comparações, Epicteto desafiava seus alunos a pensar de maneira crítica e a desenvolver suas próprias conclusões. Ele usava imagens vívidas e histórias para tornar suas lições mais memoráveis e impactantes. Sua abordagem educacional não apenas informava, mas também inspirava, capacitando seus alunos a levar a filosofia estoica para suas próprias vidas. Capítulo 17. A filosofia estoica na vida cotidiana. Epicteto ensinava que a filosofia estoica poderia ser aplicada em todos os aspectos da vida cotidiana. Ele acreditava que o autodomínio e a virtude eram essenciais para uma vida feliz e realizada. Epicteto usava exemplos práticos e situações do dia a dia para mostrar como a filosofia estoica poderia ajudar a enfrentar desafios e adversidades. Ele frequentemente recorria a onomatopeias e aliterações para enfatizar seus pontos, tornando suas lições mais dinâmicas e envolventes. Através de suas lições, Epicteto mostrava que a sabedoria e a virtude são acessíveis a todos, independentemente de sua posição na vida. Capítulo 18. Epicteto e a humanidade. Epicteto acreditava na igualdade fundamental de todos os seres humanos, independentemente de sua condição social. Ele ensinava que a verdadeira nobreza não vinha da riqueza ou do status, mas do caráter e da virtude. Utilizando metáforas e simeles, ele comparava a vida humana a uma grande jornada, onde todos somos iguais na busca pela sabedoria. Epicteto enfatizava a importância da compaixão e da empatia, encorajando seus alunos a tratar todos com respeito e dignidade. Sua visão humanista ressoava profundamente com seus seguidores, que viam nele um exemplo de sabedoria e bondade. Capítulo 19. Epicteto e a morte. Para Epicteto, a morte era uma parte natural da vida e não deveria ser temida. Ele ensinava que a aceitação da mortalidade era crucial para viver uma vida plena e sem medo. Utilizando imagens poderosas, ele comparava a morte a um retorno à natureza, um ciclo eterno que devemos abraçar com serenidade. Epicteto acreditava que a morte era simplesmente uma transição, não um fim, e que devemos nos focar em viver virtuosamente enquanto estamos vivos. Sua perspectiva sobre a morte ajudava seus alunos a enfrentar sua própria mortalidade com coragem e paz. Capítulo 20. O legado de Epicteto. O impacto de Epicteto na filosofia e na cultura é imensurável, com suas ideias continuando a influenciar gerações. Seus ensinamentos sobre liberdade interior, autodomínio e virtude ressoam em muitos contextos modernos. Epicteto nos deixou um legado de sabedoria prática, aplicável tanto no passado quanto no presente. Através de suas obras e do exemplo de sua vida, ele nos mostra que a verdadeira liberdade está dentro de nós, independente das circunstâncias externas. Sua filosofia estoica permanece uma fonte de inspiração e orientação, mostrando-nos o caminho para uma vida virtuosa e significativa. Quero expressar minha gratidão a todos que estiveram conosco até este momento e que fazem parte deste caminho. O apoio e a participação de vocês são essenciais para que possamos continuar desenvolvendo esse conteúdo com tanto amor e empenho. Lembrem-se de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.